Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos do nosso Panorama Geral. Quem pensou que ficasse de graça o ato tomado pelo senhor prefeito, passando por cima dos fiscais, errou redondamente. Quando nós vivemos numa democracia, todo o país, todo o Estado, a União, o Estado-membro, o município, todas as forças constituídas, elas têm um detalhe muito importante que nós falamos na época em que o prefeito passou por cima dos fiscais. Eles haviam fechado um bar lá na Rua Larga e o prefeito abriu, que sempre tem que haver hierarquia. Quando não há hierarquia, acaba com a instituição. Veja, por exemplo, no Exército, a hierarquia é rígida, muito rígida. E, evidentemente, que, por exemplo, um soldado, ele tem praticamente que andar uniformizado 24 horas por dia. Agora, quando ele chega a general, aí ele já tem uma liberdade de, em parte do dia, deixar de usar a sua indumentária. E o prefeito Paulo Altomani, agindo de repente, recebeu a visita do dono do bar da Rua 7 e deu, através de uma carta escrita à própria mão, a oportunidade para que o bar abrisse e focalizasse o jogo do Brasil com a Alemanha. O que aconteceu foi realmente lamentável. Tanto que o sindicato dos funcionários públicos pediu e está realizando um trabalho para que o prefeito não passe por cima de seus subalternos. E os fiscais pedem melhores condições de trabalho, porque tem que haver autonomia. Cada caso, evidentemente, que tem que ser analisado. Agora, não pode o prefeito passar por cima. Isso é um princípio básico da administração. Nós havíamos falado naquela oportunidade que este ato iria trazer prejuízos para o prefeito, porque ele feriu a hierarquia. Deveria ter chamado os fiscais, feito uma reunião e depois da reunião ter então autorizado a abertura do bar. Mas isso não aconteceu. E quando isso acontece, nós havíamos até comentado, é que o mandatário, ele perde a força com o funcionário. Se o funcionário faz, o fiscal faz o seu trabalho, fiscaliza, aplica uma multa, aplica uma punição, de acordo com a legislação municipal. De repente o prefeito cancela essa multa, cancela essa punição, os fiscais, nós havíamos dito alguns dias atrás, eles vão empurrar o serviço com a barriga. E, bom, eu faço, o prefeito desfaz, para que eu vou fiscalizar? Então, esse ato, de repente, supinadamente praticado pelo prefeito, está trazendo consequências. Tanto que os fiscais estão fazendo reunião com o Sindispan para melhorarem as condições de trabalho, querem autonomia e que o prefeito, após ter usado da autoridade, no caso do bar, que a fiscalização tenha que ser respeitada. Quem respeita é respeitado. Quem não respeita não é respeitado. Esta é uma colocação natural do relacionamento humano. Por isso, nós abrimos o programa de hoje falando que o Sindicato dos Funcionários Públicos e os fiscais querem ser tratados com lhaneza, querem ser tratados com respeito, porque a administração pública municipal
tem que garantir a hierarquia, tem que prevalecer a hierarquia de cada caso, de cada cargo, de cada função. Se o prefeito não segue a hierarquia, torna-se desnecessária a fiscalização a ser feita pelo município. Nós conversamos até sobre esse assunto com o Adail Alves de Toledo, presidente do Sindispan, e nós abrimos o programa dando espaço para o Adail falar sobre a posição dos fiscais e mais uma reivindicação do sindicato, dos trabalhadores, dos funcionários municipais, e o sindicato quer que a hierarquia entre comandante e comandados seja respeitada. Adail Alves de Toledo conversando conosco nesta manhã no nosso Panorama Geral. Essa reunião foi até mais uma vez ao autoritarismo do seu prefeito perante os servidores públicos. Ali uma ordem dos servidores, o qual estava ali cumprindo as suas obrigações de estar fechando o estabelecimento, que desde fevereiro o estabelecimento estava irregular, vivia irregular, teve um prazo para regularizar e até naquela data não havia realizado. E a prefeitura, os fiscais foram lá para fazer o fechamento. Porém, mais uma vez, o seu prefeito foi no lugar e tomou a decisão dele ser a autoridade que não fosse cumprido a ordem dos fiscais. E essa reunião realizada esta semana ficou decidido o quê? Porque os fiscais acabaram também ficando um pouco, vamos dizer, a par da situação, porque se eles foram fazer o trabalho e não foram atendidos, complica um pouco o trabalho também da fiscalização da prefeitura, né, Adélio? Sim, sim. Bom, para começar, ele coloca que ele quer que os servidores ele faça um trabalho educativo, então não para estar punindo, né? Essa não é a função dos fiscais. Os fiscais têm a função dele, pelo qual eles prestaram o concurso deles, têm que cumprir aquilo que ele tem que ser feito. Porém, como eu falei que foi em fevereiro que houve isso, então houve tempo suficiente para o dono do estabelecimento resolver a situação. Agora, ele consegue jogar mais uma vez os trabalhadores, como ele fez o ano passado, de dizer que mesmo o pessoal da habitação criava dificuldade para vender facilidade, ele começa a expor o servidor público. E você imagina agora o servidor público vai chegar num estabelecimento para cumprir o trabalho dele, como que fica a situação dele? Então, realmente, ele deixou numa situação os servidores de não poder ter tranquilidade para poder trabalhar. Então, em cima dessa situação, o servidor chamou o sindicato para a gente estar conversando para ver um caminho para estar resolvendo. E teve alguma resposta da prefeitura? Não, naquele momento ali, como a gente já tem várias ações, inclusive essa dos pobres engenheiros da prefeitura, que ele fez essa declaração, que criava a facilidade, a dificuldade para vender facilidade, a gente já tem processo no Ministério Público, a gente já estava conversando com os trabalhadores qual o caminho que eles queriam tomar. Eles já acharam por bem, por mais uma vez, né, tentar conversar com o prefeito, marcar essa reunião com o prefeito para ver se as coisas mudam. Porque mês passado teve um problema com o secretário dele, o Júlio Soldado, o qual ele também mandou abrir um estabelecimento, e os fiscais foram até a prefeitura para conversar com o seu prefeito, junto com o Júlio Soldado, e o prefeito deu razão para eles. Né, achou que a atitude do secretário não era certa e que os fiscais tinham razão. Porém, ele vem e faz a mesma situação, um pouco até pior, que ele fez de próprio punho por escrito, para que não fosse cumprido o trabalho do secretário. Então, os fiscais vão fazer essa reunião com o prefeito para ver se consegue resolver. Caso isso não ocorrer, nós temos que tomar as providências aí, o qual a gente já vem tomando, que é o Ministério Público. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.
Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No fundamental, básico, graduação e pós-graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue, lute pelos seus direitos. Apoio, Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM o nosso Panorama Geral. A notícia sempre tratada com muito respeito. O Palácio do Comércio Miguel Dama, na Rua General Osório, número 401, está sediando todo o trabalho do empreendedorismo de São Carlos, inclusive a CISC, Associação Comercial, a Federação das Associações Comerciais, o SEBRAE, Serviço de Apoio às Pequenas e Microempresas de São Paulo, desenvolve esse trabalho empreendedor, ou seja, as pessoas físicas trabalhando e tendo legalidade como o INSS, como o pagamento de impostos e trabalham dentro da forma simples que o governo federal cobra os impostos. O trabalho do projeto Empreender é muito importante e tem sido feitas palestras mostrando a forma pela qual o empreendedor individual pode, acima de tudo, conquistar o seu cliente. A Avenida Comendador Alfredo Maffei está recebendo nova sinalização. Após a retirada de parte do canteiro central realizado pela Secretaria de Obras Públicas entre os cruzamentos da Avenida Comendador Alfredo Maffei, nas ruas Vicente Daquino e Doutor Astolfo Araújo, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Transportes, implementou uma nova sinalização horizontal no local. Destacamos que o diretor de Departamento de Trânsito, Matheus Araújo Silva, destacou que a derivação existente no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com as citadas ruas está agora tendo um cruzamento melhor, tanto que a velocidade ali está controlada e o tráfego nas duas faixas não pode passar de 30 e 40 km por hora. Quando se realiza essa derivação, existe um risco maior de acidentes. Por isso foi feita uma nova sinalização horizontal neste trecho da cidade. Você tem então aí a informação na Avenida Comendador Alfredo Maffei, entre as ruas Vicente Daquino e Astolfo Araújo, que estão com nova sinalização. É importante você acompanhar esse trabalho realizado pela Prefeitura Municipal de São Carlos. Pronatec tem formatura esta semana. A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social do Trabalho, está formando a turma do Pronatec 2014, uma parceria com Senai, Senac e ETEC. São aproximadamente 150 alunos que receberão os certificados de conclusão dos cursos de cuidador de idosos,
almoxarife, jardineiro, auxiliar de pessoal, desenhistas mecânicos, eletricistas de automóveis, mecânicos de freios, suspensão e direção de veículos leves, inclusive os cargos de recepcionista em meios de hospedagem e auxiliar de diversos recursos humanos. Destacamos que, para a secretária Viviane Tibert, a formatura é um grande destaque na vida destes 150 cidadãos. O evento vai acontecer na próxima sexta-feira, no dia 25, na próxima semana, e a formatura será no Salão Nobre do Paço Municipal de São Carlos. Você está acompanhando pela DBC FM mais uma edição do nosso programa Panorama Geral. E agora vou repetir uma notícia importante para quem quer comprar a casa própria. Destacamos que a PROAB, Progresso Habitação São Carlos, juntamente com o diretor financeiro Antônio César Polimeno, estão abrindo as inscrições para a realização do sorteio de 1.792 novas moradias. No interior do estado de São Paulo, São Carlos é uma das cidades que mais construiu moradia do programa Minha Casa Minha Vida, do programa financiado pela Caixa Econômica Federal. Neste final de semana, você pode fazer a sua inscrição. Ela tem 15 dias para ser feita. Do dia 15 de julho a 25 de julho. Hoje nós estamos no dia 16. As inscrições começaram ontem e vão até o dia 25 de julho, de 8h30 a 18h30 no Ginásio Municipal Milton Olaio Filho. E devido ao grande número de pessoas que se habilitaram nos sorteios anteriores, constatamos a importância de fazer um agendamento para as inscrições. Portanto, vamos agora trazer para você a lista de documentos necessários para que você possa, inclusive, ser sorteado. O principal objetivo é que a renda familiar não passe de R$ 1.600. O presidente da PROAB reforça que o Ministério da Cidade e a Caixa Econômica Federal tem justamente este valor para o financiamento. Agora, confirme o que você precisa para se cadastrar. Pessoas maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Moradores há mais de 3 anos na cidade dos distritos de Água Vermelha, Santa Eudóxia, sítios e fazendas do município, com renda familiar, salário do marido, da mulher e dos filhos, igual ou menor a R$ 1.600. Não pode ser proprietário de casa ou terreno, e muito menos usufrutuário. Não pode quem já foi beneficiado com uma casa ou terreno, mesmo que já tenha vendido, concorrer a um novo sorteio. Não pode ter financiamento imobiliário ativo. A família deve estar inscrita no Cadastro Único, possuindo o número de identificação social na Secretaria Municipal da Cidadania e Ação Social ou também no PIS. É obrigatório a apresentação do RG do CPF, casado no cartório a certidão, casal amaziado com os filhos, alguma prova, solteiro, acima de 35 anos de idade, separado, divorciado, viúvo, sem filhos, tem que fazer essa prova. Idoso, acima de 60 anos ou casado com vida independente da família. Mulher chefe da família, sem companheiro com filhos. Homens sem companheira com filhos, famílias com deficientes. Só será permitida a inscrição por núcleo familiar quem levar os documentos originais. Portanto, você tem do dia 15, que foi ontem, até dia 25 de julho,
das 8h30 às 18h30, no ginásio Milton Olaio Filho, a oportunidade de concorrer a uma das 1.792 moradias. Mas o mais importante é que você, evidentemente, ganhe menos do que R$ 1.600 por mês, não é verdade? Estamos apresentando o nosso panorama geral pela sua DBC-FM. Nha Ozette é considerada pela crítica especializada não somente uma das melhores vozes da música brasileira, a cantora e compositora é também uma artista comprometida com a coerência e a qualidade do seu trabalho. Este arsenal artístico apresenta-se no próximo dia 24, quinta-feira que vem, no Teatro do Sesc. Vai ser no teatro a apresentação, a partir das 20 horas. Os ingressos estão à venda e vão de R$ até R$ Pode vir aí uma nova greve da Tecance. É a discussão sobre o PLR, pagamento dos lucros resultados, está gerando um atrito entre sindicato e funcionários da Tecance. Lembramos que sempre houve dificuldade para o acerto desse valor. Agora, a Tecance está oferecendo um valor que não atende ao sindicato. Os trabalhadores aprovaram uma contraproposta no valor de R$ 3.240, sendo 50% na primeira parcela e 50% na segunda parcela em janeiro de 2015. É efetivamente o valor que a empresa oferece. Entretanto, pelo cronograma da empresa, o PLR já devia estar definido. E, inclusive, a proposta da empresa é no valor de R$ 3.020. Os empregados querem R$ 3.240. Eu fiquei sabendo, a boca pequena, é que a diretoria atual da Tecance saiu a diretoria no tempo em que tivemos aquele problema e a Tecance acabou sendo enquadrada junto com outras empresas que produzem a faixa branca do nosso comércio, de holding, e acabou aí surgindo um impasse e o senhor Todd vendeu a sua participação na Tecance. Eu fiquei sabendo, a boca pequena, e é muito importante, a notícia pode ou não ser confirmada, que a Tecance de São Carlos está pensando em levar para a China a nossa fábrica. É um assunto muito importante, mas uma notícia que chega até o jornal DBC. Porque todas as vezes que vamos ter ajuste de salário, todas as vezes que vamos ter o pagamento do PLR, há sempre muita dificuldade para a Tecance acertar. E a Tecance reclama que no universo global, no mundo todo, a Tecance hoje sofre com os produtos brasileiros o preço da China. E o preço da China é mais barato do que o brasileiro e a Tecance perde mercado. São alegações feitas pela empresa. A Tecance já chegou a ter 7.000 funcionários, hoje beira 2.500, e tem muita gente também sido despedida, e é uma matéria que ela merece um estudo mais profundo das nossas autoridades, buscarmos evidentemente o fundo dessa notícia. Em Ibaté, mais de 4.000 alunos da rede municipal voltaram ontem às aulas. E o assunto principal foi Brasil, Copa do Mundo. Também para a garotada de Ibaté, esse assunto não chegou a ficar muito discutido fora da escola. Na escola também as brincadeiras foram grandes, mas Ibaté volta à sua ativa com 4.000 alunos a partir de ontem. Estamos, portanto, aí já com as aulas restabelecidas. O setor público do estado também voltou às aulas e apenas as escolas particulares é que fizeram um outro calendário e deverão voltar na última semana de julho. Você está acompanhando pela DBC mais um Panorama Geral. A notícia sempre tratada com muito respeito. A informação completa. Jornal DBC.
Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Amigos da DBC-FM, recebemos nos nossos estúdios o Marquinhos Amaral, presidente da Câmara Municipal de São Carlos. A Câmara volta à sua ativa no dia 22, na próxima terça-feira, depois de um recesso. Primeiramente, eu gostaria que o Marquinhos me explicasse, porque em outros anos tivemos em julho um mês de recesso, 15 dias que é considerado recesso, depois 15 dias que os vereadores assumiram o compromisso de dar expediente todos os dias na Câmara. Me parece que esse ano, ao invés de dar o expediente dos 15 dias na Câmara, você já começa a segunda quinzena fazendo um trabalho parlamentar. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, doutor Antônio Walter, bom dia ao Ferrati, bom dia a toda a equipe de jornalismo aqui da Rádio DBC-FM. É sempre uma satisfação a gente poder falar com os amigos da DBC aqui de São Carlos e de toda a região. A DBC tem uma entrada muito grande em várias cidades da nossa região. Ontem mesmo, na segunda-feira mesmo, eu estive em Ribeirão, fui ouvindo a DBC daqui até lá, e lá, em vários pontos da cidade, doutor Antônio Walter, eu ouvi o programa do Oliveira Júnior e pegou perfeitamente, como se estivesse aqui na cidade de São Carlos. Então é uma rádio regional que tem grande influência na cidade de São Carlos e em toda a região. E eu, no recesso da Câmara Municipal, antigamente o recesso era um mês em julho e um mês em janeiro. E os trabalhadores, ninguém tinha férias de 2 meses e não tem. Então era uma coisa absurda a Câmara Municipal não ter sessões, não ter as suas atividades plenárias durante 2 meses. Então nós, já desde do mandato anterior, uma proposição do vereador Lineu Navarro, justiça seja feita, e nós naquele momento votamos favoravelmente, foi deliberado de que teríamos o recesso das sessões 15 dias em julho e 15 dias em janeiro. A Câmara volta no dia 15 de janeiro. Então, nós estamos voltando, como que o dia 15 caiu na terça e era até o dia 15, nós não poderíamos, ontem foi terça, nós não poderíamos ter feito sessão no dia de ontem. Então, ficou marcada a primeira sessão da volta do recesso para terça-feira, dia 22. Então, foi isso. Havia um abuso de 2 meses de férias, vamos dizer assim, de recesso parlamentar, e isso era inadmissível. Os vereadores, naquele momento, optaram por terminar com isso e fazer 15 dias em julho e 15 dias em janeiro. Um assunto muito importante e que me preocupa na cidade é o seguinte: nós estamos entrando no mês de agosto e até agora eu não vi nenhuma manifestação da Prefeitura Municipal sobre a forma pela qual
será administrada a iluminação pública a partir do dia 1º de janeiro. São Paulo tem uma empresa que administra, uma empresa pública que administra o serviço de iluminação pública e de todos os fios, de todos os postes e de toda a transmissão da energia. Agora, São Carlos está aí paradinha, não sabemos se a prefeitura vai assumir o serviço, se vai ser constituída uma empresa. Eu estou preocupadíssimo, porque nós temos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 150 dias e a partir de 1º de janeiro de 2015, a CPFL desliga-se da cidade e o serviço de manutenção da iluminação tem que ser por conta da prefeitura. Analise esse assunto e comente para os amigos do nosso jornal DBC no Panorama Esportivo. No panorama geral. Infelizmente, doutor Antônio Walter, é triste para mim, que lutou tanto para o prefeito Paulo Ottolmani ganhar as eleições, dizer isso, mas eu sou uma pessoa muito franca e aberta e eu vou dizer, está faltando já desde o início do atual governo um planejamento. Nós não temos planejamento, nós não temos comunicação nesse governo, eles fazem alguns releases só para a imprensa e não conversam com a imprensa, não há um diálogo franco, aberto, participativo com a imprensa. Há uma dificuldade muito grande da imprensa ter informações do atual governo e isso vem ocorrendo também num assunto tão sério que é a iluminação pública. Nós temos visto as nossas praças, os nossos canteiros centrais, que isso sim ainda é e sempre foi obrigação da Prefeitura Municipal fazer a manutenção. Elas estão com lâmpadas queimadas, escuras, colocando em risco a vida do cidadão, colocando em risco a integridade física das pessoas que transitam por esses locais públicos. Isso tem ocorrido, doutor Antônio Walter, nas praças e nos canteiros centrais, que é obrigação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos fazer a manutenção, a troca de lâmpadas, a manutenção de postes estourados, e isso não está ocorrendo. Nós temos visto vários próprios públicos, a piscina municipal, você passa a noite ali, está um breu, está escuridão danada. Você passa na Praça Coronel Salles em alguns dias, se não fosse a Câmara Municipal, o seu prédio estar iluminado, não teria iluminação nenhuma ali, numa praça que muitas vezes os jovens usam e estão usando de forma errada, principalmente às sextas-feiras. Então nós temos visto que isso não está ocorrendo, a Prefeitura não está conseguindo nem dar manutenção nos seus próprios públicos. E agora vem uma decisão do governo federal que as prefeituras municipais são obrigadas à manutenção dos postes de iluminação pública, que era de obrigação aqui em São Carlos, no caso da CPFL. Isso já era, essa manutenção... Era para ter sido esse ano. 1º de janeiro de 2014. E aí conseguiram uma prorrogação. Isso, ganhamos um ano. Uma luta que teve, inclusive, que a Câmara participou, o vereador Freire foi representar a Câmara Municipal, naquele momento, numa audiência pública que houve em São Paulo, outros vereadores foram, o prefeito Paulo Ottolmani também esteve, e naquele momento uma ampla organização do Estado de São Paulo conseguiu esse adiamento. Só que nós já estamos entrando no mês de agosto. Aí o mês de dezembro é um mês completamente morto, não se faz mais nada. Nós temos eleições agora que também vão fazer com que o ano se acelere. Então nós não vimos um planejamento. E se nós repararmos, a senhora, o senhor que me ouve e que me vê nesse instante, se vocês repararem nos postes das ruas da cidade, na Avenida São Carlos, nos bairros mais longínquos, enfim, todos os lugares já tem lâmpadas queimadas. Muitas lâmpadas, porque a CPFL não está dando a manutenção, a CPFL não está atendendo as pessoas e não está trocando essas luminárias. Porque a Prefeitura vai assumir. A Prefeitura hoje, até o presente momento, não se manifestou como vai assumir isso. Há uma preocupação muito grande nossa na Câmara Municipal. O prefeito diz, eu estive com o Schwarzenegger lá no Rio de Janeiro e que seria a resolução do problema seria fazer uma
uma parceria público e privada com o Schwarzenegger, com uma empresa que ele tem, e colocar a iluminação de LED na cidade toda. Isso até o presente momento não vingou, nós não vimos se falar nisso. Há comentários de que o prefeito estaria com intenção de passar a Proab, que é um patrimônio da cidade de São Carlos, para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada, através da Proab, gerenciasse a manutenção e o serviço de iluminação pública da cidade. Mas são boatos, até o presente momento nós não vimos nada. E é lamentável um assunto tão sério como esse ser tratado de maneira tão irresponsável pela atual administração. Inclusive, eu tive a oportunidade de comentar no meu blog essa questão de Schwarzenegger. Inclusive, teve encontro com o Tundizi, com o Dr. Tundizi, e saiu matéria que iríamos resolver o problema. Primeiro foi com o Tundizi e depois com o próprio prefeito, que esteve no Rio de Janeiro com o Schwarzenegger. Agora, chega a notícia também nos nossos estúdios, que em Ribeirão Preto, a Darcy Vera, ela está trocando todas as lâmpadas da cidade. Porque há uma observação que precisa ser feita a nível de segurança. Cidade iluminada é cidade segura. Cidade apagada é cidade que não traz nenhuma segurança à população. No escuro, o bandido age com maior facilidade. No claro, o bandido foge. Então, a iluminação hoje, ela é um elemento substancial, é um elemento concreto para que a gente tenha uma melhor segurança da nossa população. Agora, São Carlos, quantos quilômetros tem de fios? Quantos postes São Carlos tem? Quantas lâmpadas São Carlos tem? Então, dar assistência a esse patrimônio, manutenção a esse patrimônio, realmente vai ser um peso para a prefeitura. Requer equipe, né, doutor? Exato. Requer gente, requer dinheiro. E a pergunta que eu montei esse introito para fazer a seguinte pergunta a você. No orçamento de 2015, já tem verba reservada em quantidade substancial para esse atendimento à população? Não, o orçamento ele vai mandar até dia 30 de setembro, o prefeito tem o prazo para enviar para a Câmara. Na lei de diretrizes orçamentárias que nós votamos, não existe nada substancial para arcar com esse custo que é elevado. E é o que eu disse no começo na resposta, nós não estamos conseguindo, por ineficiência da Secretaria de Serviços Públicos, cuidar nem das nossas praças e dos nossos canteiros. Ontem mesmo, na terça-feira, eu andava na Rua Larga, e nós vimos o canteiro central da Rua Larga, onde colocaram os globos bonitos, na época do ex-prefeito Oswaldo Barba, nós temos visto que estão a grande maioria apagados. Em outros locais da cidade, a Praça do Cemitério, ali a Independência, muito escuro. Em vários outros lugares, totalmente escuro. A Praça Coronel Salles, outro dia, estava tudo queimado. Então, eles não estão cuidando disso. Então, não há na peça orçamentária isso. Há na Câmara Municipal um projeto que os vereadores não votaram, criando a taxa de iluminação pública, que a Araraquara criou já lá atrás, e a Araraquara já está municipalizada a manutenção há muito tempo. Inclusive, uma empresa de São Carlos, a Águia Branca, que é de propriedade do nosso amigo Dudão, ela ganhou a concorrência lá em Araraquara e há muitos anos ela já vem fazendo essa manutenção, que era a responsabilidade da concessionária de iluminação, que lá também deve ser a CPFL, se não me falha a memória. Mas aqui não há essa previsão, não há uma conversa nesse sentido, há o projeto tramitando na Câmara Municipal e eu quero, de antemão, colocar a minha posição. Sou contra qualquer criação de taxa e sou contra a criação de taxa de iluminação pública. Inclusive, a prefeitura que economize, a prefeitura que corte coisas supérfluas, que corte consultorias de ex-prefeitos corruptos que vieram de outras cidades, que veio da cidade de Campo Limpo Paulista, e eu denunciei na tribuna da Câmara Municipal, um advogado da cidade, inclusive, representou a minha denúncia à promotoria pública, onde um prefeito que tem uma lista negra no Tribunal de Contas, no Ministério Público, na Justiça, inclusive com formação de quadrilha,
e está na prefeitura só num contrato de prestação de serviço, de consultoria, são R$25 mil. Existem outros contratos. Ontem, na segunda-feira à noite, doutor Walter, hoje nós estamos na quarta, na segunda-feira à noite o CQC, o senhor teve a oportunidade de ouvir, fez uma matéria sobre a cidade de Campo Limpo Paulista. Mostrou as falcatruas do ex-prefeito e do atual prefeito. Então, a Prefeitura de São Carlos que economize, não gastando dinheiro com pessoa que não soma nada, que pessoa que é mal vista na cidade de São Carlos, que nós não queremos, nós queremos ao lado do prefeito Otomani, pessoas sérias, bem intencionadas e honestas. Nós temos tantos cidadãos bons em São Carlos que poderiam ser chamados para a administração pública para auxiliar, e tem muitos que se propõem a isso até gratuitamente, mas nós temos que pagar para malandro. A não ser que ele veio aqui para São Carlos para ensinar alguém o modus operandi dele, de como ele meteu a mão nos cofres. E sou responsável por aquilo que estou falando e que respondo na justiça, se for preciso, no modo que ele meteu a mão nos cofres públicos na cidade de Campo Limpo Paulista. Eu não estou entendendo. Você falou aí sobre um prefeito. Agora, esse cidadão, ele presta serviço em São Carlos, desde quando que ele está na prefeitura? Coloca melhor essa explicação. Eu vou explicar para o senhor. Assim, porque muitas vezes é um assunto novo nessa entrevista que nós estamos falando. Nós estamos falando da iluminação. De repente você mudou e levantou a matéria que o Dr. Lupe fez uma denúncia para a promotoria de São Carlos. Ela aceitou, mas então se explica melhor porque eu não estou entendendo. Eu só falei desse assunto porque eu falei que eu sou contra, e a Prefeitura mandou para a Câmara um projeto e nós deixamos lá, engavetamos o projeto, vamos dizer assim, no português claro, e está lá parado porque coisas ruins para a população. A Câmara não vai votar sob pressão, de maneira nenhuma. Então, nós falamos que está criando uma taxa, e eu dei um exemplo, que a Prefeitura tem que economizar. E um dos exemplos que eu dei é que ela poderia economizar numa única consultoria R$25 mil. Eu acho que com R$25 mil a gente compra muitas lampadazinhas para pôr nos postes da cidade. Então é esse exemplo que eu quis dar. Por quê? Porque o prefeito saiu corrido lá de Campo Limpo Paulista. Ele fez a campanha do prefeito Paulo Otomani, em 2 vezes ele falou na TV, e o prefeito Paulo Otomani, recém-eleito, ainda prefeito eleito, ele esteve lá em Campo Limpo Paulista, conhecendo o hospital, que aliás foi superfaturado, a obra, que também colocaram pessoas de uma OCIP ligadas ao prefeito, pessoas ligadas ao prefeito que administram, e um dos itens da matéria do CQC era sobre o hospital, que são preços abusivos que são cobrados para a administração desse hospital. Então, nós colocamos isso, que nós não precisamos disso em São Carlos, nós precisamos economizar, mas que tem esse prefeito, que está aí, tem comandado em reuniões que ele faz em restaurante do lado da Praça da 15, ele tem comandado algumas coisas que não são republicanas e que não são sérias. E quer trazer para a administração alguns assuntos que diz respeito a esquemas de corrupção que ele implantou na Prefeitura de Campo Limpo Paulista e quer implantar aqui na cidade de São Carlos. Então foi isso que eu coloquei. Ele continua na prefeitura? Clara. Ele continua na prefeitura, vindo 2, 3 vezes por semana para São Carlos, prestando assessoria para o prefeito com essa empresa de consultoria, e também estava participando de uma outra licitação para pegar uma consultoria na área de saúde na cidade de São Carlos, que ele é médico de formação. Ele deveria nunca ter largado a medicina e sim ter cuidado de pessoas e não roubado pessoas, como as denúncias no Tribunal de Contas e também no Ministério Público são muito agravantes. Não só denúncias, doutor Antônio Walter, mas também posições que nós vimos já de decisões de primeira e segunda instância, onde o prefeito já é condenado por improbidade e administrativa. Agora, o promotor público recebeu uma denúncia feita pelo Dr. Lupe e ele já abriu uma ação civil pública? Eu não estou acompanhando. A única coisa, o Dr. Lupe enviou para a Câmara Municipal uma solicitação da minha fala, de uma certidão da minha fala na íntegra na tribuna, porque essas denúncias que eu estou fazendo aqui na DBC, eu já fiz lá na tribuna da Câmara Municipal e já fiz pessoalmente para o prefeito Paulo Otomani. Falei que ele estava andando mal acompanhado e que ele precisava rever
o conceito de trazer pessoas que não são dignas e não são honradas para estarem ocupando cargos no governo, ou dando consultoria ao governo. E o Dr. Lupe fez essa de livre e espontânea vontade, como cidadão, ele fez essa denúncia e baseou essa denúncia em fatos que eu disse na Câmara Municipal e que estou reafirmando aqui no programa do senhor, e que, se for chamado pela promotoria pública, e gostaria de ser, eu vou não só estar depondo, mas levando subsídios à promotoria pública que demonstram que essa pessoa não é grata aqui na cidade de São Carlos. Por mim, não é. Eu acho que pelos vereadores, eu conheço a índole dos 20 meus companheiros vereadores, eu também acho que eles não concordam em nós termos uma pessoa desse naipe. Nós precisamos ter pessoas boas. São Carlos é uma cidade acolhedora, é uma cidade que sempre esteve de coração aberto, tanto é que dos moradores da cidade, a grande maioria hoje não é mais nascida aqui. São pessoas que vieram de outras cidades, que adotaram São Carlos como a sua terra, que lutam, que trabalham, que progridem aqui na cidade, que fazem São Carlos crescer, e nós queremos as pessoas do bem. As pessoas do mal, que fiquem para o lado de lá. Um aspecto importante, você que participou da campanha do PSDB, falou-se muito que nós estaríamos copiando Curitiba. Você que conhece bem a política da cidade, a administração atual do PSDB já vai para 1 ano e 7 meses. O que nós copiamos de Curitiba? Eu acho que nada. Infelizmente nada, porque lá tem bons projetos, lá tem boas ações, lá tem coisas boas. E nós temos aqui potencial de copiar algumas coisas, não só de lá, mas de outros locais. Mas nós não estamos copiando. Nós estamos copiando coisas ruins de outros locais. Nós temos que copiar as coisas boas e as coisas que dão resultado. Nós temos, eu conheço Curitiba, já fui 2, 3 vezes para lá, nós temos lugares aqui em São Carlos, como a antiga Pedreira Bandeirantes, que pode se tornar um grande parque, que Curitiba tem os seus parques. Nós temos aqui o Parque do Bicão, que entra prefeito, sai prefeito, desde a época do idealizador do Bicão, o saudoso prefeito Antônio Macei, ninguém investiu como deveria investir naquele parque. E nós poderíamos usar aquele parque tem água em abundância, eu estive recentemente em Campos do Jordão, fui num parque lá muito simples, que Chuva de Prata chama, e lá tinha um local que é muito pior que o Bicão e que se tornou um ponto turístico muito grande. Então nós não copiamos nada de Curitiba, poderíamos ter copiado muitas coisas, tanto é que o prefeito Paulo Otomani sempre baseou as 6 campanhas que ele fez aqui em São Carlos para chegar à prefeitura, ele sempre se baseou em Curitiba, mas infelizmente ele não copiou nada de Curitiba. O que eu acho, doutor Antônio Valdo, que está faltando para esse governo é a conversa e é a organização e vamos dizer assim, o planejamento. Se o senhor acordar e vir aqui para a rádio e querer só administrar o dia a dia, se o senhor não planejar a mudança radical que o senhor fez no sistema de comunicação da DBC, se o senhor não tivesse planejado, não estaria esse site maravilhoso no ar, não teria a família DBC com 13 mil participantes. 13.500. Então, o senhor planejou isso? Quanto tempo demorou um planejamento? É todo dia. Mas se o senhor só acordar sem ter um planejamento, chegar aqui e querer administrar os problemas do dia, e além de administrar os problemas do dia, criar novos problemas para o governo, como alguns fazem, você não vai conseguir fazer um bom governo. Então não há um planejamento. Hoje eu conversava com uma pessoa, que eu vou reservar, não vou dizer o nome, porque ele é funcionário público municipal, e ele estava colocando alguns problemas que tem na máquina administrativa. Ele falou, tem dia que a gente está cortando o mato na Avenida Marginal, e é obrigado a ir lá para a cidade de Iraci, largar o serviço no meio e ir para lá. Por quê? Porque não há um planejamento. Aí o prefeito está naquele lugar, liga e fala, vem para cá, muda tudo. Então as coisas não podem ser dessa maneira. Então nós temos visto que o que está pecando, o prefeito trabalha feito louco, ele acorda cedo, dorme tarde, se dedica, só que ele não conseguiu ainda pegar a maneira que é do diferencial da administração privada com a administração pública.
Na administração pública, ele precisa se cercar de pessoas bem intencionadas, pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que trabalham. Mas hoje o que existe? Não há uma mesma linguagem no secretariado do prefeito. Não há uma mesma linguagem do vice-prefeito com alguns secretários. Não há a mesma linguagem do próprio prefeito com o seu corpo de fiscais. Ele deveria falar assim, o meu modo de trabalhar é deixar as pessoas por mais meses sem ter a vigilância sanitária, sem ter a concessão para poder estar lá com o seu bar aberto, autorização da Secretaria de Habitação. Falar isso. Aí o que acontece? Os fiscais vão para a rua, ele não passou essa diretriz para os fiscais, e os fiscais multam, ele vai lá, dá um papel do próprio punho e fala, não, você pode, se vier algum fiscal, você entrega para o fiscal e fala que eu, prefeito, autorizei você estar funcionando sem autorização da vigilância sanitária. Então essa não é, desculpe o prefeito, não é a maneira de administrar. Nós temos que administrar uma cidade com propostas e com ideais e também com regras. A regra do meu governo é essa, tem que seguir a regra do meu governo. A regra do meu governo é aquela. Então, cumprindo a lei. Ele disse, eu só vou fazer o que a lei manda. A lei manda, ela não manda, né, doutor Antônio Walter? O prefeito fala, não, você pode funcionar mesmo estando irregular. Então, essa maneira não é a maneira mais adequada de se administrar. Não foi para isso que nós trabalhamos tanto. Um aspecto, voltando à questão da iluminação, nós já temos matéria decidida na Justiça, é que a iluminação não pode ser taxada na cidade. Isso daí já se cobrava antigamente taxa de iluminação, e essa taxa, na Justiça, ela foi retirada. Talvez agora, para fugir dessa taxação, desse impedimento, seria a constituição de uma empresa mista de capital municipal para poder, então, cobrar o serviço como cobra do SAI, não é verdade? Seria, talvez, juridicamente a saída, mas pura e simplesmente... parece o boato que nós ouvimos sobre a PROAB. Fazer da PROAB um instrumento de cobrança. A PROAB, ela tem uma outra atividade, né? Quer dizer, agora, fazer um misto de administração da iluminação e da construção de imóveis, quer dizer, realmente... Não dá liga, né? Não dá liga, porque são objetivos diferentes, secretarias diferentes, aí o negócio é começar do zero, como também é uma matéria muito importante essa questão da iluminação. Porque eu sinto, e levantei essa questão com você, que a CPFL abandonou a cidade. Eles estão pinçando, estão fazendo serviços pinçados. Aonde todo mundo passa, eles vão lá e trocam a lâmpada, ou acertam com a prefeitura, resolvem. Mas quando tem ruas aqui completamente abandonadas. Escuras. Assim, digamos, no limiar da cidade. Então, realmente, é uma questão muito, muito importante. Agora, eu espero que a prefeitura venha a público, esclareça esse assunto, mande qual vai ser a posição dela, porque ninguém administra a organização de um serviço de tal tamanho, de tal envergadura, da noite para o dia. Vai ter que ter recursos, comprar lâmpadas, comprar fios, quer dizer, caminhões para subir nas luminárias. Você vê que a CPFL tinha toda essa estrutura, as empresas por exemplo, e a hora que queimar um transformador? Tudo bem, falaram que nós vamos terceirizar o serviço, mas tem que fazer licitação. Uma licitação do tamanho dessa demora 6 meses se houver pugnação, se houver problema. Essa licitação é o tipo que tem que ter aprovação prévia do Tribunal de Contas. Não pode ir fazendo, não. Tribunal de Contas... Demora 6 meses, né, pela experiência que o senhor tem no isso direito. Daí, não é verdade? O Tribunal de Contas também tem Mas que eu quero, viu, doutor Antônio Walter, assumir um compromisso com os seus ouvintes e com vocês aqui da rádio. A rádio é uma rádio que acompanha, desde o seu início, ela acompanha a Câmara, as sessões da Câmara. Ela sempre trouxe aqui e sempre ouviu todos os lados. Eu quero assumir um compromisso de que nós não vamos tomar nenhuma atitude sem fazer uma grande
um grande debate com a opinião pública, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, fazer uma audiência pública. O prefeito naquele momento havia pedido para nós também que não votássemos a taxa de iluminação, embora ele não pediu o projeto de volta, mas houve um acordo entre a Câmara e a Prefeitura de não se votar naquele momento a taxa, esperando uma decisão de que se viria ou não naquele momento a iluminação, a conservação para o município. Como veio, o prefeito não se manifestou ainda, mas eu quero assumir esse compromisso público aqui, nessa rádio líder de audiência, de que nós não vamos tomar nenhuma atitude sem ouvir a população de São Carlos. Fizemos isso na questão do SAI, que nós assumimos aquele compromisso, fomos lá, conversamos com os funcionários e quero assumir esse compromisso. Enquanto eu estiver até dezembro desse ano na presidência da Câmara, nós não vamos tomar nenhuma decisão a respeito da iluminação pública antes de consultar e conversar com a população. Bom, esse é um assunto muito importante que está sendo levantado previamente. Quer dizer, a partir do 1º de janeiro, nós vamos ter então essa mudança. Agora, há um aspecto importante que eu gostaria que você comentasse, porque eu não posso me calar. Não tem jeito, porque... Pode perguntar, doutor, estou aqui para responder. O meu feeling de jornalista, eu tenho sabido, eu tenho sentido que o PSDB, ele quer ser atendido na administração, tem perseguido funcionários, tem perseguido, inclusive, licitações, aquelas feitas pelo computador, aquelas feitas pela internet, de pessoas porque ganharam licitação na época do PT, são excluídos por um motivo qualquer, por um motivo de ter vendido para o PT. E sinto que há um revanchismo, há inclusive esse ranço que uma boa administração não pode ser. Então, eu pergunto para você, como é que você entende? É verdade? É mentira? O PSDB persegue funcionário? O PSDB tem tirado gente de licitação? Porque foi ligado ao PT, tem que excluir das taxas. Eu não vou citar nome, mas eu tenho uma empresa que desceu lá o elevador da Câmara e falou, puxa vida... Da Câmara não. Da Prefeitura, só porque eu vendi para o governo petista, agora perdi a licitação quando eu ganhei. Eu sinto isso, que há muita raiva, há muito ódio do PSDB ao PT. Será que eu tenho razão nessa afirmativa? Doutor Antônio Walter, se existe isso, e existe em alguns casos, eu não participo disso, eu sou contra isso, e não é o PSDB como um todo então, porque eu sou integrante do PSDB e sou contra. Eu vou contar um episódio para o senhor, que se o senhor entrar no site do Tribunal do Trabalho aqui de Cidade de São Carlos, o senhor vai ver lá um depoimento do cidadão Marco Antônio Amaral, Marquinho Amaral, nessa justiça trabalhista. E naquela depoimento à justiça, eu afirmei categoricamente de que há perseguições a funcionários públicos municipais. E eu sou um dos grandes defensores dos funcionários que trabalham. Defendi os funcionários em vários episódios, porque eu sei que a grande maioria do funcionalismo é formada por pessoas de boa índole e trabalhadora. E eu fui depor a favor de uma pessoa, e é público o processo, eu vou dizer aqui, o Carlos Alberto Caromano, que é presidente do Círculo de amigo do menino patrulheiro, Dr. Marino da Costa Terra. Ele trabalhou nas eleições passadas, inclusive com adesivo no seu carro, porque o seu partido da época, o PTB, assim o fez, para o candidato Oswaldo Barba. E ele é funcionário público concursado da época do prefeito, se não me falha a memória, Vadim de Guzzi, início da década de 90. E ele estava afastado da prefeitura municipal, trabalhou uma época, um período, na Secretaria de Trabalho, onde era o Emerson Domingues, o secretário, e ao assumir a prefeitura, o prefeito Paulo Otomani, ele foi procurar voltar para o seu setor de trabalho, foi até a Secretaria de Administração perguntar qual era o seu setor,
e naquele momento foi dito a ele que ele aguardasse na sua residência, que ele ficasse na sua residência. Ele disse, como pode eu ganhando dos cofres públicos e ficar na minha residência? Ele me procurou, eu entrei em contato com o prefeito, isso está no meu depoimento, e o prefeito disse, eu não tenho interesse de ter esse funcionário. Eu falei, prefeito, ele é funcionário público concursado, mas ele não quer nenhum cargo em comissão, ele quer exercer a sua função de concurso. Ele falou, não tem interesse. Eu falei, então eu vou levá-lo para a Câmara para que ele possa estar, e fiz isso 2 vezes por escrito, o Rodrigo, meu diretor, está aqui e é testemunha disso, 2 vezes por escrito, pedindo a cessão do servidor para que ele pudesse estar articulando e melhorando o projeto Visite a Câmara, que é um projeto excelente que nós temos, que foi feito no mandato do vereador Lineu Navarro. E foi negado a mim, e outras vezes eu conversei com o governo falou que não tinha interesse de ter essa pessoa. Então há perseguições, houve perseguições, parece que agora cessou esse período, eu espero que sim. O grande erro do atual governo foi não aproveitar funcionários de carreira. Deixa que tenha o carimbo do PT, do PC não sei do que, nós temos que aproveitar aqueles que trabalham. Cada um tem a sua liberdade de escolher o seu candidato e o seu partido. Nós não lutamos tanto pela democracia, nós estamos no partido do Fernando Henrique Cardoso, nós estamos no partido que abriga o neto do Tancredo Neves, nós estamos no partido de Mário Covas, que lutou tanto, apanhou na época da ditadura militar, e nós do PSDB, vamos implementar no governo uma política fascista como essa. Eu não admito. Então, doutor Antônio Walter, com pesar, respondendo sincera, objetiva e abertamente como como são sempre as minhas posições. Eu digo para o senhor, e disse na justiça, há perseguições, e pelo menos havia até há pouco tempo, a funcionários públicos municipais. Na questão das concorrências públicas, das licitações, eu nunca recebi nenhuma denúncia. Das licitações virtuais, né? Certo, ela tem um teto pequeno, né? E se eu souber disso, eu serei o primeiro como fiz com o caso dos funcionários, solidário ao sindicato, solidário ao Caromano, inclusive me dispondo a ir lá depor, eu serei o primeiro a fazê-lo também, porque isso não pode acontecer numa cidade como São Carlos e num partido histórico que lutou tanto com grandes homens públicos dessa nação para a redemocratização desse país. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Assuntos importantes, assuntos... Para quem não tinha assunto, né, doutor? Você sabe, né? Para quem... Você sabe que quem conhece os assuntos da cidade sempre tem assuntos para conversar. Então, eu gosto de vir aqui, viu, Rodrigo? Porque o doutor Antônio Walter, ele é uma enciclopédia viva. E ele sabe tudo da cidade. Ele sabe, conhece a história, conhece o passado, conhece o presente e conhece o presente, né? Então é muito gostoso da entrevista aqui, que a gente se sente em casa e também a gente aprende aqui. Eu sempre saio daqui aprendendo algumas coisas. Só para encerrar, eu quero dizer ao ouvinte o seguinte: como são carlense, não sou nascido aqui, mas como são carlense, eu entendo que todos nós queremos o bem da cidade. E quando a gente vê alguma coisa que a gente pode ajudar, socorrer, é no sentido de colaborar. Verdade. Porque só colabora quem não tem interesse. Que interesse que eu tenho na administração pública? Nenhum. Que interesse que eu tenho com político A, B, C, D? Já falei, eu sou do PMDB. Desde 1982, entendeu? Quer dizer, então eu tenho uma definição política da época da Revolução, mas também não me manifesto, quer dizer, apenas 32 anos. Apenas uma identidade. Porque eu acho que ninguém pode ficar em cima do muro, entendeu? Você tem que se definir. Torce para o Corinthians, para São Paulo, para o Palmeiras, é católico, é evangélico. Quer dizer, o homem tem que ter uma definição na vida. Agora, eu quero que entenda a própria prefeitura, o pessoal da comunicação, que o que nós fazemos aqui é um trabalho para colaborar com a cidade. São assuntos importantes. Por exemplo, hoje levantamos um assunto de fundamental importância.
como vai ser administrada a iluminação pública a partir de janeiro. É um alerta ao governo. É um alerta, entendeu? É um alerta. Não Por exemplo, o caso do japonês lá de Campo Limpo. Eu já falei com o prefeito, já fiz na Câmara. Não está resolvendo? Eu estou alertando, falando. Vejam a ficha, analise. Então são coisas que nós discutimos aqui. E depois você está falando você falando que esse assunto foi levantado pelo CQC a nível nacional, caso de Campo Limpo, e as pessoas são abrigadas pelo governo municipal. Quer dizer, nós não podemos, como São Carlinhos, concordar com isso. Não é um problema de votar em A, votar em B. É que não haja a sucumbência administrativa da nossa cidade. Porque tudo isso é motivo de gozação e motivo de chacota fora daqui. Pegaram aquele cara, então lá, você é isso, você é aquilo. Quer dizer, não pensa, nós não administramos para nós administramos por Brasil. E todos os assuntos aqui, não vou citar um assunto, mas uma vez aí, lá no Belém do Pará, aí o sujeito fala, aquele cara é de São Carlos, vocês são famosos mesmo, né? Entendeu? Então, é uma questão de decoro, é uma questão de colaboração, é uma questão de preocupar-se com as coisas de São Carlos. Porque, no fundo, nós vivemos aqui, uma boa administração auxilia a todos. Uma administração que não chega a ser boa, ela prejudica a todos. Marquinhos Amaral, nosso muito obrigado, nosso bom dia. Bom dia, doutor Antônio Walter, bom dia a todos os ouvintes. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Panorama Geral. Agradecemos o carinho de sua atenção. A Kelly Mary já está pronta, vem vindo aí com o nosso Bom Dia DBC, a nossa Manhã DBC. E agradeço a colaboração do companheiro Alexandre Ferrati e do Calil Fawaz. Amanhã eu volto com mais um Panorama Geral dentro do nosso Jornal DBC. Bom dia a todos! Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.